Olá, estamos começando mais um Guarda Entrevistas. Hoje estamos com o grande lutador Marcelo Tigre, que teve uma origem humilde, um exemplo de trabalho, perseverança e fé. Ele nasceu no sertão nordestino, no estado do Rio Grande do Norte, viveu por muitos anos em condições precárias. Na sua pré-adolescência, passou a viver um humilde casebre natal, e ali passou por inúmeras dificuldades. Muitas vezes chegou a dormir com fome sem saber o que comeria no dia seguinte. Mas a fé em Deus era tão grande que ele tinha certeza que se tornaria um vencedor. E hoje ele é um vencedor na vida, um campeão mundial de MMA, e agora vai ter uma coluna no nosso site do Guarda Notícias. Marcelo, você teve inúmeras lutas na sua carreira, vitórias, são 106 vitórias em 106 lutas até hoje. Eu queria que você contasse um pouquinho de como você começou a sua carreira e o que você passou até hoje como lutador. Lucas, você frisou bem de onde vim, em pequenas palavras, do que eu passei, né? Eu tenho certeza que o sofrimento que um ser humano tem na sua infância, ele tem dois caminhos a seguir, o bom ou o ruim. Então eu optei para seguir o bom. Eu sempre tive fé em Deus, sempre tive vontade de vencer, mas eu tinha tenho um amor pela arte marcial. Então, como sempre fala um amigo meu, que quando você faz algo que você ama, então você, dentro de 365 dias, você não trabalha, você faz por amor o que você decidiu seguir, né? Então, o esporte da luta era o que eu sempre quis. Claro que por trás de um querer lutar, é o que todo ser humano almeja ser bom em algum tipo de luta ou pratica algum esporte, claro, na intenção de estar em forma e de bem com a vida, mas que uma defesa pessoal, que hoje a vida urbana ela não brinca com ninguém. Você sabe como é que está a violência hoje no Brasil e no país inteiro, né? Então, quando eu comecei a lutar, assim, influenciado pelos filmes de Bruce Lee, nossa, eu sabia que eu tinha em mente que eu poderia virar o Bruce Lee. E quando eu ia à escola, eu sofria bullying, né? Sempre tinha algum menino que queria... Sempre tem alguém na nossa vida que vem para atrapalhar. Mas isso me incentivou a treinar e hoje ser um campeão que sou e com muito orgulho. Marcelo, durante a sua carreira você teve grandes lutas. Você podia nos falar quais foram as principais que você teve? Todas as lutas é uma história a se contar. A primeira luta que eu fiz nos Estados Unidos contra o Iga Inoue teve algo especial, porque era a primeira. Eu estava enfrentando um público de 40 mil pessoas. E imagina um nordestino que não tinha o que comer e jogam ele lá dentro sem uma estrutura nenhuma. Mas eu lutando contra um bicampeão mundial, um dos únicos americanos, com exceção do BJ Penn, que foi depois, uma nova geração, chegou no Brasil e se sagrou-se campeão mundial. E esse era o meu grande desafio. Eu não tinha capacidade de lutar nenhuma preliminar, porque não tinha influência nenhuma, e tive que lutar diretamente com o Iga Inoue, porque decidi lutar, que na época, hoje nós temos o MMA, mas eu venho do Vale Tudo. Das minhas 106 lutas, a maioria todas vieram do Vale Tudo, que graças ao bom desempenho de um grande mito, que é o Royce Gracie, teve essa dimensão para o MMA, que você sabe que o MMA, o UFC foi formado por nós brasileiros. Foi um brasileiro, o Rorion Gracie, que levou o UFC, que criou o UFC. Uma forma de provar que a nossa arte era melhor de qualquer outra arte, que é o jiu-jitsu. E hoje um atleta, para ser bem preparado, ele tem que ser conhecedor de várias artes, ele tem que ser um atleta completo. Então, na minha carreira, as lutas que eu achei importante foi numa luta com o Buda, em 97, que realmente aquela luta estava praticamente perdida, mas cada vez que eu lembrava, isso é muito engraçado, cada vez que eu lembrava que as coisas não iam bem, eu lembrava que eu tinha colocado meu carro no estacionamento, sabia que tinha que pagar o estacionamento, eu não tinha dinheiro para pagar. E a bolsa, antigamente, era bolsa vencedor, não tinha esse negócio de você lutar e já ter a sua bolsa certa, não. Então, essa luta me marcou muito. E tinha uma rivalidade por trás, que depois, ainda nesse novo portal, eu vou poder contar com detalhes.
Não pode colocar a mão na tela. Você vê que justamente o que está observando. Olha só a virada do Marcelo. E agora a vez dele foi para a montada, hein? Raspou muito bem o Marcelo. Aproveitou muito bem o momento. Raspou bem, agora está tentando encaixar e o mata-leão. Usando o cotovelo. Foi pro estrangulamento. Pegou as costas aí, esticou, realmente fica muito difícil. E a desistência, a vitória do Marcelo Tigre. Mas uma luta que também eu vi a diferença. O John Lobo é um grande lutador, um lutador que vinha, já ganhou do Ken Shamrock, um cara que é de nome internacional, e era o retorno dele aos rings. E que ele pegou de frente? O nordestino, achando que eu iria ser só apenas no retorno dele. Eu acabei a luta em menos de 1 minuto e meio e o Brasil se sagrou campeão. Switch the arm lock. Marcelo Tiger. Trying to power out of that. Oh, nice. Há 2 anos atrás fui lutar com Vernon Tiger White, que a luta estava praticamente perdida. E eu consegui reverter a situação, que ele quebrou a mão, acho de tanto bater, até que cheguei a quebrar o nariz, mas consegui dar a volta por cima e o meu adversário quebrou a mão e não pôde continuar. Mais uma vez o Brasil saiu à frente. Therefore, your winner is Marcelo Tiger. So, Marcelo Tiger retains his X1 light heavyweight belt. Essa do Bebê Monstro é um detalhe assim especial. Eu peguei um cara muito forte, eu nunca tinha visto um cara tão forte como o Bebê Monstro. Mas eu tava com aquela vontade de ser campeão, eu queria aquela vitória de todo jeito, mas a luta foi bastante acirrada. Eu falei, eu tenho que ganhar essa luta, e realmente consegui uma vitória assim espetacular, que na época ainda era da época que era só transmitido pela Sport TV, por um canal alternativo, que hoje temos o Premier Combate. Agora a desistência. Final de luta. Já desistiu ali, ele já bateu, o Tigre não larga. Ele tá querendo aí finalizar. O Tigre vence. Marcelo, de um tempo para cá, aumentou o número de praticantes do MMA. Você acredita que isso foi através da popularização do UFC, que fez os lutadores procurarem mais essa modalidade? A modalidade em si, ela é nova. Porém, os lutadores eles são antigos. Houve um espaço maior na mídia. Mas quem é lutador, hoje você vê lutador e você vê lutador. Tem lutador que ele pegou agora a moda. Moda de treinar é uma coisa. Falar de lutador, falar de lutadores, guerreiros, aquelas pessoas que, independente ou não de bolsas, ele está ali para lutar. Eu já lutei de graça, já lutei por um prato de comida. Então, os lutadores que são lutadores, independente de mídia ou não, ele nasceu com aquele instinto de luta, ele gosta. É a mesma coisa de uma pessoa que nasceu para jogar futebol. Ele gosta de futebol. Tá na veia, corre isso no sangue dele. Mas com a popularização, pessoas decidiram levar a arte, por gostar, mais a sério. E com esse espaço da mídia, com a imprensa dando todo o respaldo, hoje você pode ter a luta de MMA como uma profissão. Isso é bom. Todo mundo sai ganhando, porque segundo as pesquisas, somos o segundo esporte mais visto no mundo. E olha que temos o futebol americano nos Estados Unidos, porque nós só perdemos mesmo para o futebol. Então, acredito eu que se você consegue esse espaço na mídia, a tendência é melhorar. Uhum. E a gente falando no UFC, você está numa briga constante para conseguir ter a sua luta no UFC, na sua carreira, no seu currículo. Eu queria que você contasse um pouquinho como está essa procura por uma vaga num kart do UFC. Veja bem, Lucas, infelizmente, você para lutar em um evento que isso é igual no futebol, eu falo muito isso. Infelizmente, para você lutar, você tem que entrar numa política. E se for para lutar por
mérito. O meu currículo fala por mim. Agora, por política, a minha política é a minha política justa. Antes, as oportunidades que tive que lutar no UFC, eu teria que dar praticamente 90% da minha bolsa. As pessoas têm medo de falar isso. Um dos motivos que eu decidi fazer parte dessa coluna no Guardian Notícias foi para isso, para dizer na cara o que está acontecendo. Pô, eu com esse currículo todo, tem pessoas que têm 2, 3 lutas no UFC e fora do UFC nunca lutaram, e estão lutando. E quanto a Marcelo Tigre, quanto a muitos que estão por aí. Eu no UFC, eu lá fora esperando alguns amigos chegarem, agora no Rio de Janeiro, eu encontro com 3 estrelas lá fora para assistir o evento e reclamando que eles não tinham os que iam lutar no UFC tinham perdido para eles. Como é que se explica isso? Política. Nós temos que arrumar um padrinho, eu tenho que arrumar um padrinho para poder lutar nesse evento. Então, Marcelo, a gente agradece a sua participação. Eu que agradeço. Ano que vem, o Dana White comentou que está querendo trazer o evento para Brasília. A gente espera que você consiga um lugar no kart do evento aqui de Brasília e lute pelo UFC. E queria saber se você gostaria de fazer alguma consideração final ao público. Eu espero, se eu tivesse a oportunidade, de lutar aqui no UFC em Brasília, que é minha casa e tem meus vizinhos. Acredito eu que os fãs do MMA e os fãs do Marcelo Tigre e a oposição vão poder assistir de perto e ver o meu potencial até onde eu posso ir. Preciso falar das minhas lutas, das minhas vitórias, porque todos podem acessar pelo YouTube, então fica bem mais fácil. Mas eu quero agradecer a todos e que esse canal que eu decidi fazer parte dessa coluna é para polemizar, é para colocar atletas no topo do mundo, porque isso faz parte, isso é necessário para que as pessoas saibam um pouco mais dos bastidores da luta. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.